Olá, poeta aqui. Bom, é um cenário diferente, novamente. Eu tô gostando dessa abordagem de gravar em ambientes diferentes. Hoje eu tô sem óculos, então pode ser que eu esteja olhando para um lado diferente da câmera, mas o que importa é a mensagem. Eu tava pensando mais cedo sobre quando você evoluir, quando você mudar de patamar internamente e profissionalmente, as pessoas elas vão achar estranho. E muitas pessoas vão começar a se afastar de você ou até mesmo não o considerar mais devido elas notarem a sua mudança. Muita gente vai odiar o seu novo eu, porque a mudança ela gera esse tipo de coisa, né? A gente sabe que quando há uma mudança em nós, a gente tende a ser um corpo estranho dentro de um ecossistema. Então, esse ecossistema acaba nos expelindo de forma naturalmente. Então, muitas vezes a pessoa que não tem a mesma abordagem que você, não tem a mesma predisposição para chegar em algum lugar, seja na sua empresa, seja na sua casa, ou em qualquer esfera social, a gente vai ver que as nossas ideias elas começam a não bater, elas começam a serem diferentes das pessoas, e isso faz com que as pessoas sempre nos olhem de forma diferente. O meu exemplo é que todas as vezes que eu quis evoluir, que eu quis mudar em alguma coisa, seja na minha vida pessoal ou profissional, isso incomodou as pessoas. Meu trabalho, por exemplo, ah, as pessoas estavam acostumadas a sempre estarem ali em grupinhos de fofoca, né, de coisas que não agregavam nada profissionalmente ao meu trabalho. Então eu passo a dedicar esse tempo na hora do almoço ou depois do trabalho, antes do trabalho, para me qualificar. Então eu vou assistir vídeos, eu vou ler livros, eu vou me envolver com coisas que me façam é, evoluir, né, como profissional e etc. E isso muitas vezes incomoda as pessoas, porque elas estão tão acostumadas com o status quo que elas acabam achando estranho quando você tem uma abordagem e uma forma de fazer as coisas diferente do que habitualmente elas estão acostumadas. E isso faz com que elas criem ciúmes, criem repulsa, ou até mesmo te olhem com outros olhos que não outrora. Mas isso, para nós, pouco importa, uma vez que a gente tem que estar comprometido com o nosso desenvolvimento. A gente tem que estar comprometido com o nosso desenvolvimento, com o nosso avanço. E no ambiente profissional, a gente sabe que sobrevive aqueles que sabem se adaptar ao ambiente, ao sistema e que entrega resultado. Então, ele está ali numa posição onde ele precisa entregar resultado. Então, ele vai fazer com que ele tenha sua permanência na empresa e que ele seja considerado eventualmente para um aumento, para uma promoção ou alguma coisa do gênero. E na nossa vida pessoal, a mesma coisa. Quando a gente começa a se desenvolver, a gente começa a entender que algumas conversas, algumas amizades, alguns ambientes que outrora fazia sentido para nós, ele tende a não mais fazê-lo, porque a gente começa a ser um corpo estranho ali, né? E isso incomoda as pessoas. Eu acho que quando você quer mudar, quando você quer agir de uma forma diferente, você tende a incomodar aquelas pessoas que não estão acostumadas com aquele tipo de abordagem. Então, a gente entende que as pessoas vão começar a nos odiar, vão começar a nos achar estranho. Eu me lembro que eu trabalhava numa funelaria quando eu era mais jovem, eu tinha 14 anos, e o pessoal lá me chamava de pastor, porque eu ia na igreja, né? Eu participava dos eventos dos jovens e tal. E eu tinha uma abordagem diferente dos jovens que trabalhavam comigo naquela funelaria. Então, era pastor para lá, pastor para cá.
e eles estavam sempre me julgando porque eu ia contra o que eles achavam normal. E para mim, na realidade, não tinha esforço nenhum, né? Porque eu estava inserido em um ambiente, hum, né, que era ali o meu trabalho e tal, mas eu queria ser diferente daquelas pessoas. Eu estava ali, era pelo dinheiro, eu estava ali pelo trabalho para me desenvolver. E eu sei que se eu ficasse envolvido ali com as picuinhas, com as ideias, eu não ia sair de lá, né? E o meu objetivo nunca foi permanecer ad eterno naquele ambiente, porque eu queria algo mais da minha vida. Mas lá foi uma grande escola para mim. Eu me lembro como se fosse hoje, lá em São Vicente, e aprendi bastante, muitas coisas que hoje eu sei sobre carros, etc. Eu aprendi lá. O dono da funilaria, o Matheus, era um cara muito legal e lá ele me apresentou também o hip hop, então ele gostava muito de Tupac e eu também. Então, embora eu ia na igreja, lá no trabalho eu escutava os raps, Bone Turn Harmony, Ice Cube, Eazy-E, Snoop Dogg. Aprendi muita coisa lá. E hoje, mais velho, eu acredito que tem coisas na vida que vão corroborar para o nosso desenvolvimento e certo tipo de ambiente não vai caber, embora a gente tenha que estar lá, mas a gente não é obrigado a estar naquele contexto ali se a gente não quiser. Então muita gente vai achar você estranho quando você é diferente. A gente sabe que a sociedade ela está muito acostumada a ir por efeito manada. Então você vê que no caso, por exemplo, do Puff Daddy ali, as pessoas estão criticando pelas coisas que ele faz, que ele fez ou deixou de fazer, mas muitos esquecem de olhar para si mesmo. Obviamente a gente não está entrando em juízo de valor ali pelos atos que ele fez na questão, né, de abusos e afins, mas todos nós somos seres humanos e em alguma esfera a gente vai errar. No caso dele, ele errou muita gente de forma global e tem um impacto muito grande sobre a sociedade, mas a gente também faz isso na nossa vida pessoal ou com pessoas próximas a nós ou no nosso trabalho. Quantas vezes de repente o seu chefe pediu para você falar que ele não estava quando alguém importante entrasse em contato na empresa? Isso também é uma forma de corrupção, porque a gente deveria falar a verdade, né? Mas para resguardar o nosso trabalho, a gente acaba acatando aquela ordem daquela pessoa por ser nosso superior e muitas vezes a gente vai contra os nossos princípios, uma vez que a gente contou uma coisa que não é verdade. Então, a todo momento a gente está lidando com esse contexto e esse dilema de fazer ou não fazer as coisas. E eu entendo que isso tem um peso sobre nós, de fato, e eu acredito que na vida a gente tem a escolha de fazer o certo e a escolha de fazer o errado. Agora, o que vai corroborar ali para que a gente faça o certo ou não é a nossa postura como indivíduo. Então, eu sei que tem certos momentos que a gente vai estar entre a cruz e a espada ali e a gente vai ter que escolher aonde a gente vai ser inclinado a fazê-lo. E eu entendo isso perfeitamente, mas nada impede da gente ser diferente e, eventualmente, se esse tipo de situação perdurar, a gente até trocar de ambiente, porque ninguém é obrigado a estar onde a gente não se sinta confortável, ou aonde a gente não é valorizado, onde a gente não é respeitado, ou onde a gente tem que ser o que nós não somos. Então, isso é um contexto de juízo de valor que a gente tem que ter sempre como indivíduo, sempre estar avaliando o que faz sentido, o que não faz, e a gente poder mudar. Mas eu vejo com bons olhos, uma vez que a gente tem a consciência disso. Né? Talvez a gente não consiga mudar de forma imediata ou fazer uma mudança drástica, mas o fato da gente reconhecer e a gente querer mudar, a gente querer fazer diferente, isso já é um bom caminho, já é um bom passo para que a gente possa sim evoluir, para que a gente possa fazer diferente e que as coisas comecem a fazer sentido ali conforme o nosso caminho. Porque a vida ela é uma só e nós vamos prestar conta
das nossas ações em todas as esferas. Então, seja na esfera pessoal, familiar, sentimental ou na nossa esfera profissional, a gente vai estar sempre tendo que prestar contas, seja para alguém ou seja até para nós mesmos. Então, quando a gente vai contra aquilo que as pessoas acham adequado, ali as pessoas começam a nos olhar de um modo diferente, e isso muitas vezes faz com que elas nos odeiem mesmo sem motivo. O diferente ele incomoda. Então, quando você olha numa multidão e você vê algo diferente ali, aquilo tende a chamar a sua atenção e aquilo muitas vezes pode incomodar a norma, o padrão. E o nosso objetivo como indivíduo não é seguir a manada, não é seguir o padrão, e sim sermos indivíduos autênticos e individuais, porque cada um tem uma forma de pensar, ninguém é obrigado a pensar como eu. Aqui nesse vídeo eu estou apenas expondo a minha percepção e a minha forma de ver as coisas, mas nada é absoluto, porque a gente tem que levar em consideração os contextos, vivências e essência das pessoas. Então eu acredito que quando a gente tem esse tipo de abordagem, a gente consegue tomar ações e escolhas muito mais previsíveis do que aleatórias. E isso só tende a nos beneficiar como indivíduo, uma vez que a gente parte do princípio que a minha vida é minha e eu faço dela o que eu bem entender. Então, o que as pessoas acham ou deixam de achar com relação à minha vida não importa, não tem tanto peso, uma vez que eu sou o dono das minhas decisões e eu sou o único que seria impactado numa eventual mudança ou algo do gênero. Então, eu penso muito sobre isso. E isso acaba incomodando muito as pessoas à minha volta. Embora eu seja um cara que escolho bem quem eu vou me associar e quem vai estar próximo a mim, mas a gente sabe que tem certos contextos que não tem como a gente prever isso e não dá para evitar, mas eu acabo filtrando essas coisas e a gente tem que saber sobressair em qualquer contexto. Eu costumo dizer que a pessoa que tem uma abordagem de camaleão, ela vai saber entrar e sair em qualquer contexto, seja falando com o presidente ou com alguém muito importante, ou seja você conversando, dialogando ali com pessoas que cometem crimes, por exemplo, né, num contexto de uma favela, as pessoas saberem entrar e sair ali sendo respeitada e sabendo dialogar com qualquer audiência. Isso é muito importante. Então é algo que a gente precisa trabalhar em nós, que a gente tem sim cada vez mais entender que o principal objetivo da vida é a gente evoluir ao longo do tempo, e isso até o nosso último dia nós iremos vivenciar. Então, eu espero que você goste do que eu falei. Gostaria de saber o que você pensa sobre isso nos comentários. E se você ainda não é inscrito, você possa se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar do que a gente está falando. E eu vou gravando aí mais vídeos. Eu tenho gostado de gravar nesse contexto assim, fora de um ambiente controlado, porque faz eu me forçar a gravar vídeos. Então eu tô aprendendo a ter esse tipo de flexibilidade, desenvoltura na câmera, e tá muito divertido. E eu espero que a minha vida, o meu exemplo e as minhas ideias possam ajudar você de alguma forma. Nada que é absoluto. Então, o que é bom para você, você absorve, o que não é, você deleta. E a gente se mantém aqui cada vez mais autocrítico de tudo que a gente absorve e que a gente possa crescer aí como indivíduo. E eu tô aqui para isso, juntamente com você. E tamo junto. O que precisar, estamos aqui a um clique, uma digitação no seu celular ou no seu computador, para que a gente possa conversar e abrir espaço para que a gente possa aprender um com o outro. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.